Mais uma vez, boa tarde, a paz do Senhor. Cumprimento o seu irmão aí ao lado, fala assim, a paz do Senhor. Porque nós só desejamos aquilo que nós temos. E somente a paz do Senhor nós conseguimos ter. Não tem outra paz. Não tem, só a paz do Senhor no nosso coração. A paz do Senhor no nosso coração, ela é maravilhosa. Porque, observem para vocês ver. Nos dias mais difíceis da nossa vida, às vezes você sente aquela tranquilidade. Você fica triste, você chega a chorar, aí vem aquela paz. Só Deus pode causar essa paz em você. Somente Deus pode causar essa paz em meio ao caos, em meio à tribulação. Só Deus. É tão gostoso, né, quando as pessoas olham para você e falam assim, mas você está passando tanta prova, tanta dificuldade, e você está com o rosto leve, está tranquilo. Porque esta paz que eu sinto é do Senhor Jesus. O vento pode ser forte, o vento pode derrubar as coisas, mas a minha fé, a minha paz está firmada no Senhor Jesus. Essa ninguém pode abalar. O barco pode balançar, mas o Senhor está comigo neste barco. Então não vai ser uma tempestade que vai fazer o barco virar, porque eu estou no Senhor Jesus. Não é fácil, não é fácil. Mas é gostoso demais. Eu falo, Deus, como é bom servir ao Senhor Jesus. Como é bom sentir essa paz em nosso coração. Nessa tarde, eu quero falar a respeito em cima de uma pergunta. Eu quero que você pense nessa pergunta nessa tarde. Como vão lembrar de você? Como assim? Quando chegar a sua senha, nós sabemos que todos nós temos uma senha aí, né? Uma hora ela vai chegar aí, não sabemos a hora, o tempo, não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que a nossa senha não vem antes da hora certa. Isso é fato. Ela vem na hora exata. E quando essa senha bater e chegar a sua hora de partir, como vão lembrar de você? Como vão lembrar de você? Pensa nisso. Será que você consegue responder? Analisa a sua vida aí. O seu dia a dia, no serviço, na escola, faculdade, dentro de casa com os filhos, com o esposo, com a esposa, dentro da igreja, na comunidade. Comecem a pensar. E refletindo sobre essa pergunta, eu fiquei pensando assim. Eu falei, Jesus, eu não sei se seria muito interessante, né? Mas quando chegar a minha senha, será que seria legal eu poder ver o que está acontecendo? Talvez ia ser triste, né? Talvez eu não ia gostar dos comentários. Talvez eu iria gostar dos comentários. Mas imagina, você ali no seu próprio... Olha que coisa louca, né? No seu próprio velório, só observando o que as pessoas estavam falando. E eu observo muito, quando eu vou em locais assim, os comentários. Você escuta cada comentário. Você escuta comentários bons. Tem alguns comentários que não são tão bons. Já cheguei aí em alguns que os comentários não eram legais. Pessoas falavam assim, lá, tá vendo? Certeza que tá com essa face meia aborrecida, porque era uma pessoa ruim. Já ouvi comentários assim. Já ouvi comentários, lá, tá vendo? Aquele ali não era bom com a família, não. Aquele ali... Já ouvi comentários até mais fortes, né? Nossa, foi tarde. Estava fazendo hora extra na terra. Como que vão lembrar de você? Quando chegar a sua senha, quando chegar o seu momento. Agora vamos deixar um pouco mais leve, né? Já começa falando, né? Da senha assim, né? Vamos deixar um pouquinho mais leve. Se chegar a sua hora, de repente mudar de bairro. Mudar de cidade. Mudar de estado. Mudar de serviço, mudar de escola, mudar de faculdade. Como vão lembrar de você? Como seus vizinhos vão lembrar de você? Será que eles vão falar assim, ufa, esse demorou para ir, hein? Vão falar, nossa, não vi a hora dessa vizinha se mudar. Agora teremos paz na rua, no bairro inteiro, se possível. Ou vão falar, ainda bem que foi mandado embora. Ele só tumultuava o escritório. Nossa, ainda bem que mandaram essa pessoa embora. Como vão lembrar de você? Ou será que vão falar assim, poxa vida, não acredito que ele se foi, que ela se foi.
era uma boa pessoa, um bom homem, era íntegro, é reto, honesto. Poxa vida, sentiremos tanta falta. Fará falta aqui no bairro. Por que ele se mudou? O que aconteceu? Porque vizinho costuma ser assim, quando vê mudança, já quer saber o que está acontecendo. Já quer saber o que está acontecendo, quem está mudando, né? A gente dá aquela olhadinha, né? Hoje está tendo mudança aqui no meu caso, condomínio, né? Está tendo mudança no condomínio. Quando eu morava em casa, eu falava, vizinha está mudando. Aí já pensa, né? O que será que aconteceu para ela mudar? Como que vão lembrar de você? Olha, essa vizinha fará falta. Era mulher de oração. Quantas vezes passei na rua e escutava ela orando lá no quarto dela, clamando pelo bairro, clamando pela sua família. Nunca ouvi ela reclamando de nada. Passava por momentos tão difíceis e eu nunca vi essa vizinha triste. Nunca vi essa vizinha murmurar. Nunca vi essa vizinha conversando um papo de rua. Sabe quando a gente vai varrer a calçada? Aproveita para cumprimentar o vizinho, bater um papo gostoso. Ela nunca reclamou. Uma pena que ela vai mudar de bairro. Como que vão lembrar de você? E eu fiquei refletindo isso para a minha vida também. Deus, como que vão lembrar de mim? Como que os meus pais vão lembrar de mim? Como que os meus vizinhos no condomínio vão lembrar de mim? Será que eles vão falar, nossa, aquele casal que morava naquela torre, naquele apartamento, a gente vivia ouvindo eles orando, louvando, ou vão falar, nossa, a gente vivia ouvindo eles brigando. Fala, Deus, como que eles vão lembrar de mim? Eu louvo a Deus que lá em casa, o Anderson é bem, pacificador, né, porque baixinha é brava, né? Então ainda bem que ele é pacificador, então não dá, temos daquela, né, a gente fala, não, vamos brigar não, né, feio, né, vamos orar. Mas como que vão lembrar de você? Vamos refletir sobre isso, pensar sobre isso. Eu falei, o que eu estou deixando para os meus sobrinhos? Eu tenho 4 sobrinhos maravilhosos. Como que eles vão lembrar de mim? O que eles têm a falar da tia deles? O que eles têm para falar da tia deles? E muitas pessoas falam assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, mas nós como cristãos no Senhor Jesus, devemos dar o exemplo, porque o nosso testemunho grita muito mais alto do que quando a gente fala. As pessoas observam isso. Então eu tenho que me preocupar sim com o que as pessoas pensam a meu respeito em relação a isso. Se eu estou transmitindo a imagem de Cristo, se as pessoas estão vendo Cristo em minha vida. Porque se as pessoas não estão vendo Cristo em minha vida, algo está errado. Alguma coisa eu preciso mudar, eu preciso modificar na minha vida. E eu comecei a refletir nisso, comecei a pensar, falei, Deus, eu preciso melhorar cada vez mais. Nós somos uma obra em construção, até o Senhor Jesus voltar. Todos os dias temos algo nessa casa terrena para reformar. Todo dia. E às vezes tem áreas em nossa vida que vão ser necessárias quebrar de novo e erguer de novo. Sabe aquele muro que não quer parar em pé? Aquele muro que foi feito de qualquer jeito e cai, e aí você tem que reerguer, e tenta reerguer muitas vezes em cima do que já caiu, e dá errado e cai de novo. Muitas vezes acontece isso em algumas áreas da nossa vida. Precisa ser quebrado, e lá no oleiro, quebra de novo esse vaso, Senhor. Pode quebrar, amassa e faz de novo. E não é um processo muito gostoso. Já se colocou, olha só que comparação. Mas acompanhe comigo aí. Já tentou se colocar no lugar do barro, pensar? O barro na mão do oleiro? Já imaginou como que ele é amassado ali? O oleiro não chega assim, mansinho, deixa eu moldar esse barro. Não, ele aperta, ele vai moldando, aí ele põe naquela máquina e vai girando e molha. Não ficou legal, vamos fazer de novo. Não é um processo fácil. Mas só que muitas vezes nós temos que passar por esse processo. Ser amassado pelo oleiro para poder sair um vaso bonito, inteiro. Então nós estamos em construção todos os dias. Todos os dias temos algo para melhorar. Às vezes eu pergunto para o meu esposo. Preciso perguntar mais vezes, mas não é fácil fazer essa pergunta. Que às vezes a gente tem medo de ouvir a verdade. Mas às vezes eu pergunto, o que eu preciso melhorar?
Mas só que ele é muito gentil. Nada. Ai, coitado. Fala a verdade, não vou ficar brava. Pode falar o que eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer para ficar uma esposa melhor, cada vez melhor. O que eu posso melhorar para tornar o nosso casamento cada vez melhor. Porque nós temos, e muitas vezes não é gostoso o que nós vamos ouvir. Muitas vezes não vai ser legal. Temos que estar preparados para ouvir essa pergunta. Fazer essa pergunta. Às vezes é necessário fazer essa pergunta para um amigo, para um conhecido. Olha, eu quero que você seja sincero. O que eu tenho feito, que você tem observado, que eu preciso mudar? No serviço, vem cá, eu preciso de um feedback. Como eu estou agindo como funcionário aqui nessa empresa? O que as pessoas falam ao meu respeito? Quem eles dizem que eu sou aqui dentro, como eu sou? Olha, eles falam, aí você tem que estar preparado para receber a resposta. Olha, eles falam que você é muito nervoso, nervosa. Então eu preciso melhorar. Eles falam que você mente. Então eu preciso melhorar nisso. Eles falam que você só chega atrasado. Então eu preciso melhorar nisso. Ou muitas vezes você vai ouvir, não, eles falam que você é uma boa pessoa, que ajuda todo mundo, que dá o bom exemplo, que você é o único que fica quietinho ali. Isso é legal. Muitas vezes temos que fazer essas perguntas, porque quando nós vivemos a nossa vida, muitas vezes não enxergamos o que os outros de fora conseguem enxergar. Muitas vezes a gente não consegue enxergar. Quem está de fora olha e projeta tudo. Nós não conseguimos muitas vezes fazer isso. E é necessário ouvir. Por quê? Como vão lembrar de nós quando chegar a nossa hora de ir? O que nós estamos deixando na história da nossa vida? Como as pessoas vão lembrar de nós? Devemos pensar nisso todos os dias da nossa vida. Temos que fazer a diferença neste mundo indiferente. Um mundo onde tudo tanto faz. Tanto faz. Não faz mal. Não tem problema. Não dá nada não. Quantas vezes não ouvimos? Não vai dar nada não. Para eles é indiferente. Se eles estão fazendo a coisa certa, se estão fazendo a coisa errada, para eles a vida que eles levam é normal, é indiferente. Nós temos que ser diferentes nesse mundo indiferente. Temos que andar sim na contramão. Andar na contramão não é fácil. Faz um teste, não no carro, por favor, meus irmãos. Faz um teste numa multidão. Nós uma vez tentamos fazer, não foi proposital. Nós estávamos naquele evento de Olambra, né, Expo Flora, e nós queríamos passar naquela rua, mas só que aquela rua, a maior quantidade de pessoas estavam vindo, e nós queríamos ir. Aí o Anderson falou assim, não, nós vamos conseguir. Eu falei, vamos? Falei, você segura na minha mão e vai me puxando, a gente vai chegar no final de algum jeito. Irmãos, mas foi muito difícil. Porque a multidão vinha, e era um domingo à tarde, a gente estava lotado aquele local. E aquela multidão de gente, muitas vezes a nossa mão não conseguiu ficar mais dada. É muito difícil. Porque você está ali sozinho, contra uma multidão vindo contra você. Nós conseguimos chegar no nosso destino? Conseguimos, mas deu trabalho. Andar na contramão não é fácil, mas temos que fazer a diferença nesse mundo indiferente. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, esse é diferente. Essa é diferente. Ela tem alguma coisa ali, que não é normal não. Ela é diferente. Você vê Jesus nela. Eu sinto, eu consigo sentir até o perfume de Cristo nela. Ela passa, eu sinto o cheiro já de óleo. Ela pinga óleo, transpira óleo do Senhor. Nós devemos fazer a diferença. Quando citamos, na Bíblia, temos vários personagens que são lembrados de duas formas. De formas boas e de formas ruins. Quando nós citamos esses nomes, logo associamos a algum adjetivo ruim. Por exemplo, se eu falar aqui para vocês esse nome, o que vem na cabeça de vocês? Pensa aí, Judas. Qual que é o adjetivo que vocês põem para eles? Pensa aí. Já aconteceu de chegar uma pessoa que te traiu em algum momento, alguma coisa, ou traiu alguém, você ouviu, ou não foi nem com você, foi com alguém por perto? Eu já ouvi uma pessoa falando assim,
olha lá, Judas está chegando. E eu olhar assim, quem, né? O Judas lá, ó, aquele traidor lá, ó. Pessoas recebem até rótulos de Judas, né? Usam até como xingamento. Olha que coisa feia, né? Olha lá o Judas ali, ó. Outro nome, Caim. Olha lá o assassino. Matou o irmão. Dalila, a traidora. Olha o que ela fez com Sansão. E ele não vigiou para ajudar? Olha só. Jezabel, nossa, que mulher maligna. Eu já ouvi também usarem essa aqui, olha lá, filha de Jezabel, oh meu Deus do céu. Cuidado com as máscaras, viu? Que xingamento também é errado de qualquer jeito. Mesmo se eu usar assim, lá vem Judas, lá vem, cuidado, não é isso que Deus quer de nós. Então, pessoas são lembradas assim. Olha na Bíblia, se formos citar outros, nossa, nós temos muitos mesmo. Temos vários nomes. E olha o adjetivo ruim que esses têm. Mas também nós temos outros que foram lembrados com glória. Outros que são lembrados até hoje como exemplo. E eu quero citar 3 nessa tarde. Apenas 3. Nós temos muitos que poderíamos citar. Mas nessa tarde eu quero citar apenas 3. Que foram lembrados e são lembrados até hoje como pessoas retas diante do Senhor. Pessoas honestas, íntegras. Pessoas que deixaram um exemplo. Quantas vezes eu falei, eu quero ser parecido com essa pessoa aqui. Eu preciso seguir o exemplo dessa pessoa aqui. Primeiro que eu quero citar, Daniel. Abra sua Bíblia lá em Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel deixou uma história maravilhosa para nós. Daniel capítulo 1, do versículo 5 ao 21. Olha que história mais linda que ele deixou para nós. Olha como ele ficou lembrado. Diz assim: o rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, que resolveu que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei.
Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Olha que história maravilhosa que ele deixou para nós. Que exemplo. Daniel era jovem. Muitos jovens dão até essa desculpa, né? Ah, mas eu sou jovem ainda. Para mim é mais difícil. Olha para Daniel. Olha como Daniel é lembrado até hoje. Essa história dura até hoje. Vai durar ainda até Jesus voltar. Olha como ele é lembrado. Como você será lembrado? Para os jovens, é possível sim dizer não? É possível sim dizer não. É possível não se contaminar? É possível se contaminar. Jovem, o Daniel e seus amigos, eles eram considerados muito inteligentes, sábios ali dentro, admirados. E Daniel foi um profeta de Deus, trabalhou para a Babilônia, mas não deixou se contaminar. Ele teve que aprender a língua, a cultura daquele local, mas ele não deixou que fosse contaminado por aquele local. Ele fez uma escolha: eu não vou me contaminar. E vamos dar uma lida lá em Daniel 6, versículo 13. Olha o que Daniel fazia. Daniel 6, um pouquinho mais para frente, o versículo 13, diz assim: aí eles disseram ao rei, mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Olha que exemplo. Quantas vezes nós paramos para orar? Ah, eu oro durante o dia. Não, tudo bem, é legal, você está dentro do ônibus, indo trabalhar, você está lá com o Senhor no pensamento, está lavando uma louça, mas quantas vezes você para tudo? Desliga o celular, o WhatsApp, deixa tudo desligadinho e se concentra apenas no Senhor Jesus. Daniel fazia isso apenas 3 vezes por dia. Olha só, quantas vezes nós fazemos isso? Como você quer ser lembrado? Olha como Daniel era lembrado, como ele ficou gravado em nossas mentes, como um profeta de Deus, um homem sábio que decidiu não se contaminar, que não negou o seu Deus em nenhum momento, que foi para a cova dos leões, falou: não, eu não vou deixar o meu Deus por causa de decreto. Não, esse é o meu Deus, eu vou seguir em frente, não importa as consequências. Essa é a minha fé. Eu vou defender a minha fé. Eu não vou negar o meu Deus. Negue Jesus, não nego Jesus. E nós, perante uma situação tão difícil, vou te jogar na cova dos leões, será que vamos negar o Senhor Jesus? Não, tudo bem, eu começo a orar menos. Como você quer ser lembrado? Começa a observar as coisas que Daniel fazia, para ele conseguir ser lembrado da forma que ele é lembrado hoje. Ele permaneceu íntegro ao Senhor Jesus. Ele orava, era homem de oração. A oração muda todas as coisas. A oração tem poder. A oração transforma pessoas. Tem situações que nós conseguimos resolver, ajudar com um conselho, mas tem situações que nós não conseguimos mais ultrapassar. Tem situações que é somente com jejum e oração. Não tem como. A oração tem poder. Eu creio na oração. Eu creio que a oração muda todas as coisas. E não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. Como você quer ser lembrado? Um homem, uma mulher de oração, um homem, uma mulher íntegra ao Senhor Jesus? Ou como aquele que não fez diferença nenhuma na sociedade? Como você quer ser lembrado? Se você mudar de bairro, ou se chegar a sua hora, as pessoas vão sentir falta? As pessoas vão querer seguir algum exemplo que você deixou, ou as pessoas não vão querer? Daniel era conhecido como um homem justo que obedecia a Deus. E os seus amigos, olha a história de seus amigos. Foram jogados na fornalha. Olha que situação.
Tenta se colocar no lugar deles. Imagina você sendo levado para a fornalha. Eles foram levados para a fornalha. Mas só que quando eles foram jogados lá, e o rei olha e fala assim, peraí, não eram 3? Por que eu estou vendo 4? E por que o quarto parece um anjo? Porque é assim que acontece, quando decidimos fazer a diferença, marcar a história. Podem nos jogar na cova dos leões, Deus vem e fecha a boca dos leões. Podem nos jogar na fornalha, Deus manda o quarto homem para andar conosco no meio da fornalha. E não deixa um fio de cabelo sequer ser queimado. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que cuida quando nós tomamos posição e falamos, não, eu vou deixar um legado. Eu vou deixar uma história de exemplo, de garra, de coragem, de integridade ao Senhor, de fidelidade ao Senhor Jesus. As pessoas vão lembrar de mim, pode vir o que vier. Deus manda o quarto homem para andar com você na fornalha. Já parou para pensar nessa situação? O próprio guarda que foi levar eles morreu. Agora, quando eles foram jogados lá, eles estavam passeando lá no meio. Ficaram passeando. Olha que ousadia ainda deles, né? Ficar ainda caminhando lá no meio do fogo. Eu fico imaginando a cara daquele rei naquele dia. Ai, imagino. Se eu estivesse naquela época, meus irmãos, acho que eu ia ficar assim, olhando para a cara dele, só para ver a reação. Sabe quando você está assistindo um filme romântico e a personagem principal morre no final e você não é daqueles que chora, aí você fica para a pessoa assim, só olhando para ver se a pessoa está chorando do lado? Eu ia ficar assim com o rei, só para ver a reação dele quando ele jogasse os 3 naquela fornalha e visse o anjo andando com eles lá no meio. Porque eles fizeram a diferença, eles marcaram a história, decidiram não se contaminar, decidiram não abandonar a fé, abandonar o nome do Senhor Jesus. Escolha como vão lembrar de você. O segundo homem que eu quero citar, também muito conhecido, é Moisés. Moisés foi um homem bom, considerado um homem muito bom. E cá entre nós, para aguentar aquele povo lá reclamando, Deus manda maná e estamos com fome. Deus mandou a gente aqui para passar fome, para passar sede. Sai água da rocha e o povo ainda reclama. Moisés aguentou muita coisa. E Moisés, um homem bom, enfrentou muitas coisas ali, mas ele permaneceu no Senhor Jesus. E eu quero citar uma parte aqui, quando ele desceu do monte com o rosto resplandecendo. Eu amo essa parte. Eu amo essa passagem lá em Êxodo 34. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Abra lá em Êxodo 34, do 28 ao 35. Eu acho demais essa parte. Eu falo, Deus, como eu quero que as pessoas vejam em meu rosto, em minha face, o teu brilho. Diz assim: Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites. Ficamos 1 hora orando, já reclamamos, hein? Olha só. E durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as 2 placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram seu rosto brilhando. Porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhe entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Olha que maravilhoso, mas Moisés pagou um preço para isso. Ele ficou ali 40 dias e 40 noites, ele se consagrou ao Senhor. Moisés, ele obedecia ao Senhor. O Senhor falava, vai Moisés, ele ia. Ele parava para ouvir ao Senhor Jesus e ele se consagrava. Olha que legado Moisés deixou, que exemplo.
Você quer que o seu rosto brilhe a glória do Senhor Jesus? Obedeça ao nosso Deus. Ouve os conselhos do seu Deus. Ele deixou um manual maravilhoso. Estude esse manual, leia esse manual, preste atenção em cada detalhe, em cada frase. Aqui tem dicas maravilhosas de como você pode ser lembrado. E também aqui tem dicas de como você pode não ser lembrado. Fuja desses rótulos. E Moisés se consagrou, se consagre ao Senhor. Como você quer ser lembrado? Quando chegar o seu dia de partir, como você quer ser lembrado? Como Judas? Ou como Daniel e Moisés? Terceiro e último homem para encerrarmos, Jó. Também uma história muito conhecida. E que história, né? Também outra história fabulosa. Que história magnífica desse homem. Homem íntegro, passou por momentos difíceis, mas não abandonou a Deus. Jó não depende de circunstâncias para adorar a Deus. Ele não depende. Olha lá em Jó 2, Jó capítulo 2, um pouquinho mais para frente aí. Jó capítulo 2, o versículo 7 ao 10 diz assim: Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinzas e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Depois ainda de ouvir algo tão forte de sua própria esposa, Jó ainda permaneceu: Não, fique quieta. Está falando como uma louca. Você não sabe. E ele permaneceu, ele perdeu tudo. Jó não dependeu de circunstâncias para adorar ao Senhor Jesus. Adore ao Senhor, independente das circunstâncias da sua vida. Apenas adore ao Senhor, porque Ele está cuidando de todas as coisas para você. Não é você, mas é Ele que cuida. E quando você põe a mão, estraga tudo. E olha o final da história de Jó, lá no capítulo 42, depois do versículo 10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Deu em dobro. Versículo 12. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14 mil, e aqui vai começar a citar o que ele começou a ter, tudo em dobro. E Jó hoje, ele é lembrado como um homem que passou por momentos difíceis, mas permaneceu no Senhor Jesus. E depois de ter passado por tudo que passou, Deus veio com a recompensa e deu tudo em dobro a ele. Imagina os bochichos naquela região, daquela época, daquele tempo. Nossa, ele está perdendo tudo. Os seus filhos morreram. Olha o que aconteceu, perdeu tudo. Está até doente. Olha como ele está. Aí chega o final da história. Porque Deus não põe um ponto, Ele põe uma vírgula. Aí vem, Jó teve tudo em dobro. E viveu mais não sei quantos anos ali em diante. E teve tudo em dobro. E tudo que Jó tinha era do bom e do melhor. Fala que as suas filhas eram as mais lindas, seus filhos. Jó foi lembrado, e é lembrado até hoje, como um homem que teve paciência, perseverou, permaneceu no Senhor Jesus. Como que você quer ser lembrado? Se coloque de pé. Como que você quer ser lembrado? Pelos seus vizinhos, no seu bairro, no seu serviço, na escola, na faculdade. Como que você quer ser lembrado? Dentro da igreja. Quando chegar a sua vez de partir, não falo só da morte,
Mas eu falo, de repente Deus falou, olha, chegou a hora de você mudar de cidade, receber uma promoção de serviço, vai precisar mudar de cidade, vai mudar de estado. Como o seu pastor vai lembrar de você? Como os irmãos da igreja vão lembrar de você? Ah, aquele lá, nossa, eu não sei nem quem está falando. Preciso que você mostre uma foto, não sei nem de quem você está falando. Ah, esse daqui? Ah, não sei muito o que falar dele. Ele não fez diferença nenhuma, não sei. Ou eles vão falar assim, não, fez a diferença. Ah, aquela mulher lá, olha, era de oração. Nossa, como ela orava, era fervorosa. Como seus vizinhos vão lembrar de você? Comece a pensar nisso. Como seu marido vai lembrar de você? Ah, não, a minha esposa, enquanto ela esteve aqui comigo, ela me levou sempre para mais pertinho de Deus. Ao meu esposo, enquanto esteve ao meu lado, ele sempre me levou para perto de Deus. Ah, os meus pais, enquanto eles estiveram aqui, eles sempre me levaram para perto do Senhor Jesus. Ah, os meus pais eram de oração. Sempre que eu precisava de um conselho, eles tinham um conselho, eles oravam por mim. Ah, o meu filho, enquanto meu filho esteve por perto, nossa, era um filho obediente. Nunca respondeu para mim, sempre me honrou como pai e mãe deles. Olha, tenho coisas boas para falar a respeito dele. Deu exemplo. Passava pela rua, todos viam a diferença. Escolha como você quer ser lembrado quando chegar o seu último dia aqui. E não falo, lembrando, não falo só da morte. Falo até mesmo de você mudar de serviço, mudar de escola, faculdade. Comece para pensar. Feche os seus olhos. E quero já chamar o pastor Sandro também. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, porque eu quero, Pai, ser lembrada como serva do Senhor, como uma serva do Senhor que Te buscava com todo o coração, que fazia a Sua obra com todo amor e carinho, com reverência. Eu não quero que, Senhor Jesus, as pessoas olhem para mim e tenham outro pensamento a não ser este, Senhor. Pai, revela a mim tudo que precisa ainda ser mudado. Tem muitas coisas ainda, Jesus, e eu quero poder mudar todas essas coisas. Eu não quero permanecer conformada com certas atitudes minhas, Senhor, que precisam ser mudadas. Eu quero ser diferente nesse mundo indiferente. Quero poder andar na contramão e quero, Senhor, profetizar sobre a Sua igreja, mudança de vida. Que nós possamos dar o exemplo, que as pessoas possam lembrar de nós, Senhor Jesus, de uma maneira diferenciada. Que o bairro, essa região possa lembrar da 8ª igreja como uma igreja, Senhor, acolhedora, uma igreja que ama, uma igreja que trabalha para o Senhor Jesus, que busca mais vidas. Ah, Senhor Jesus, venha, Senhor, venha sobre as nossas vidas, capacita-nos, ó Deus. Queremos deixar um legado, Senhor, para essa geração. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, que toda armadilha de Satanás contra as nossas vidas, que venha querer nos desanimar, está repreendida agora em nome de Jesus. Deixaremos sim uma marca, Senhor, na nossa região. Deixaremos sim, Senhor Jesus, para a glória do Seu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. É muito importante nós lembrarmos de como queremos ser lembrados, né? Como as pessoas vão se lembrar de nós, apesar de tudo aquilo que nós fazemos, né? As pessoas vão lembrar de você, por aquilo que você faz, pelo amor que você tem diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Pai, nós queremos Te agradecer neste momento. Queremos pedir que o Senhor continue abençoando o Teu povo, Senhor. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todos sempre. Que você diga amém. Deus abençoe. Até quinta-feira, no nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus! Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, cidade maravilhosa. E entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória?
para saltar de alegria.